Beleza, fique à vontade. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Priscila, sou professora de coreano, sou formada em letras pela Federal aqui do Paraná, mas não na área de coreano, nem na área de letra de língua asiática, qualquer uma. Eu sou formada em latim e português, e no meio da faculdade eu descobri o coreano e descobri o Centro-Ásia e comecei a fazer as aulas. E hoje eu estou no nível avançado, mas eu já dou aula para os níveis mais básicos, que é a alfabetização, o comecinho ali, que é essa parte eu domino muito bem. Eu sou nova, relativamente, comparado com os outros professores, né? Eu comecei a dar aula no Centro-Ásia no ano passado, mas já conheço todo mundo lá, porque já acho que já quase vai fazer 10 anos que eu tô lá. Nossa, muito tempo, eu sei, velha. Mas tá tudo bem. Vamos começar, então, com a nossa aula de coreano. Eu escrevi ali já embaixo Hangulgo, porque Hangulgo é coreano em coreano. Pra vocês terem um pouquinho da ideia de como as aulas funcionam, né? Então, no primeiro semestre, a gente aprende no básico 1, a gente aprende o alfabeto coreano. Porque é diferente, né? Então, antes eles inventarem o Hangul, que é o alfabeto coreano que a gente conhece hoje, na Coreia se usava o Hanja, que são os caracteres chineses. E como a gente sabe, os caracteres chineses, eles são milhares, né? É muito difícil de aprender, de decorar e tudo mais. E imagine isso, antes do século XV, né? Então, não era todo mundo que tinha essa educação, que sabia ler, que sabia escrever. Então, uma pequena parcela da sociedade tinha esse poder de aprender a ler e escrever, de ter educação e tudo mais. Aí o rei Sejong o Grande, lá em 1443, ele teve uma grande ideia junto com os estudiosos dele e pensou assim, cara, a educação tem que ser universal, todo mundo tem que saber ler e escrever, porque isso é a base de tudo, né? Todo mundo tem que saber ler e escrever. E eles pensaram, 3 anos depois eles fizeram um livro lá, Romin Jong-un, e esse livro, na verdade, são dois, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo o Romin Jong-un, que eles explicam como é que cada letra funciona e tudo mais. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo é caractere chinês, mas tem uma letrinha bem aqui no topo. Então, ele explica o que é, como é que faz, como é que funciona, que som que é, como é que é o desenho dela. E o outro, Hunmin Jeongeum, é a prática de como esse alfabeto funciona. Então, eles escrevem tudo, tem caracteres chineses, que é para eles entenderem o que troca, o que não troca, como é que funciona e tudo mais. Então, eram duas apostilas que serviram para educar todo o povo coreano, né? Por quê? Porque quando a gente tem um alfabeto, fica mais fácil de ensinar as pessoas a lerem e escreverem, né? Então, é muito mais fácil você ensinar 20 letras para alguém, dizer como é que ela funciona e tudo mais, do que ensinar 2 milhões de caracteres e dizer assim, pronto, decora tudo isso. Então, a criação do Hangul foi, o sistema básico, assim, da educação coreana. É claro que tiveram épocas em que o Hangul foi, abolido, porque, nossa, por que pobre, por que mulher tem que aprender a ler e escrever? Essa letra foi proibida e tudo mais. E aí ela voltou lá no século XIX a ficar mais popular. Mas a gente também tem que pensar assim, que quando ela foi, durante o período em que ela foi proibida, existiram também muitos livros proibidos que eram escritos com essa língua. Então, tinha muitas autoras femininas que escreviam romances usando o Hangul, e elas distribuíam esses livros de forma escondida, clandestina e tudo mais. Assim. Muitos poetas, homens também, escreviam em Hangul e tudo mais, assim. Mas a elite sempre usou o Hanja, que é os caracteres chineses, né? E aí lá entre o século XVIII e XIX, bem ali na virada, ele volta a ser popular porque eles começam a usar o Hangul nos documentos públicos, nos documentos do governo e tudo mais, e aí começa a se popularizar de volta. E o Hangul, assim, é o grande poder e a grande paixão assim, dos coreanos, porque é aquela coisa assim, Hangul é o que é a Coreia, entende?
nossa, gente, vocês não têm uma letra assim, sabe? Nenhum outro país tem uma letra que é deles, assim. Então é o que os coreanos falam, o Hangul é nosso, por isso que a nossa paixão pelo Hangul é tão grande, assim. Como é que esse Hangul é? Então ele tem 40 letras ao total, 19 são consoantes e 21 são vogais. A maioria é composição de uma da outra, assim, a gente usa os básicos para fazer as composições. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem as consoantes. Vocês podem ver que tipo, a primeira letra aqui, o Kyok, ela é muito parecida com a segunda letra, que é o Sankyok. Ou seja, é uma dupla de Kyoks, né? Então, a gente pode usar as letras básicas para formar tensionadas, que são essas duplas, para formar uma soprada, como a gente tem aqui embaixo. Então, a gente aprende as básicas e vai transformando elas. Claro que o conjunto dá 19 consoantes. A mesma coisa acontece com as vogais. A gente tem as básicas, que são essas que têm 2 traços, assim, e a partir delas a gente vai compondo para formar o conjunto todo de 21 vogais, que dá tudo isso que a gente tem hoje em dia. Assim, a maioria dos sons são correspondentes à língua portuguesa, né? Som de K, som de T, de D, de rato não, desculpa, de R, como em ha, re, ri, ro, ru, de rato, né? Ou som de R como em arara, rareriroru, né? Som de P, de B. E, claro, a gente tem uns sons, assim, que são esquisitinhos, assim, mas a gente aprende com o tempo a fazer. Que é tentar tensionar uma ou outra, né? Que é fazer um pouco mais forte, tentar soprar uma outra e tudo mais. E as vogais, todas elas a gente tem no português. É claro que em português a gente vai dizer que algumas são ditongos, né? Porque são ya, ió, wei, né? Então, são composição de 2 vogais, e em português a gente chama de ditongo. Em coreano eles entendem como uma vogal única, né? Só. Aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor como é o desenho das consoantes, né? O Rei Sejong lá e os estudiosos, eles pensaram assim, como é que a gente pode desenhar essas consoantes? E aí, eles tiveram assim a ideia de vamos tentar fazer igual ao trato vocal que acontece, né? Então, se vocês olharem aqui no desenho, o Kyok, né, que é esse L de ponta cabeça, ele tem o formato da língua dentro da boca quando você faz o K. K, que é aqui, Koku, né? E a partir dele a gente consegue fazer outras composições que têm sons parecidos e tudo mais. Então, essa, na segunda, que a gente tem o Nian, que é o som de N, na, ne, ni, no, nu, também é o formato da língua. Depois a gente tem o formato dos lábios, né? Ou o formato que fica composição dos dentes, né? Que a gente vai chamar de que são as nossas consoantes fricativas, basicamente, que a gente quase encosta um dente no outro, mas é para ter a sensação de que você, quando você vai falar o som dessa consoante, você vai conseguir lembrar ou ter uma ideia de como você desenha essa consoante, né? Então, tudo foi pensado em como você pronuncia, para você ter uma ideia de como você escreve. E tanto as consoantes quanto as vogais, elas são divididas em 3 partes. As consoantes em básicas, sopradas e tensionadas, as vogais básicas, iotizadas e compostas, né? Então, a gente vai aprendendo tudo junto, assim. Então, a gente começa lá nos primeiros capítulos com as consoantes e as vogais básicas, e a gente vai passando para sopradas e iotizadas, tensionadas e compostas, e com o tempo a gente vai percebendo que, na verdade, é só colocar um tracinho a mais, entender como é que funciona e tudo mais. Então, entendendo bem as básicas, a gente consegue entender as outras. E existe também uma regrinha que a gente vai aprender como se escreve. Então, geralmente, se escreve sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Assim, dizem que quem não escreve nessa ordem tropeça. Eu tropecei muitas vezes, confesso, porque eu nem sempre consigo seguir essa ordem quando estou escrevendo rápido, assim. Mas, normalmente, é assim que a gente escreve, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Todos os traços, né?
E a grande característica do Hangul é a formação de sílabas, né? Então, em todas as línguas latinas que a gente conhece, tudo mais ocidentais, que usam o alfabeto latino, a gente escreve uma letra depois da outra, né? Como a gente está lendo aqui e tudo mais. No Hangul, eles fazem uma caixinha de letras para você formar uma sílaba, né? Então, a gente tem caixinhas, pequenos bloquinhos, assim, de sílaba. E aí a gente pode ter, no mínimo, 2 letras e no máximo 5. Então, eu coloquei umas imagens aqui para a gente poder identificar mais ou menos. C de consoante e V de vogal, né? Então, a gente pode ter, no mínimo, 2, né? Consoante e vogal. E no máximo, lá embaixo, 5. Consoante, vogal, vogal, consoante, consoante. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo como é que a gente encaixa e tudo mais, né? Vocês podem ver que tem 2 tipos de consoante e vogal aqui, né? Tem a vogal que fica de pé na vertical e tem a vogal que fica deitadinha na horizontal. Então, são 2 tipos da gente montar a sílaba e tudo mais. Tem exemplos aqui embaixo. Aí tem a ordem de leitura também, né? Eu começo com a consoante, depois vou para a vogal número 2, vogal número 3, né? Aí depois de ler a vogal 2 e 3, eu leio a consoante que fica lá embaixo, né? Tudo mais. Não é tão difícil. Se a gente parar para pensar no português, a gente também tem uns sistemas silábicos assim diferentes, não tão complicados assim, mas a gente tem uns sistemas silábicos diferentes. E aí, se você parar para pensar assim, casa, consoante vogal, beleza. Mas se eu fizer castelo, eu tenho consoante vogal, consoante no primeiro bloquinho. Então, é como se eu estivesse fazendo um desses aqui do meio, né? Consoante vogal, consoante. Agora eu não consigo pensar em outros, mas Coreia, esse reia, né? A gente tem 3 vogais no português. O máximo que a gente vai achar no coreano são 2 vogais juntas. Então, eles têm o ditongo lá, a gente tem tritongo aqui, eles têm coisas difíceis lá, mas a gente também tem coisas difíceis aqui. Então, a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo. A gente começa lá pelas básicas, pelas sílabas mais básicas, daí a gente vai entendendo como é que funcionam as outras e tudo mais. Ao longo do básico 1, a gente também aprende não só o alfabeto, né, mas a gente aprende regras de pronúncia, porque quando você tem um sistema alfabético de escrita, é muito comum que, que você tenha 2 sons para uma mesma letra. Como a gente tem no português a letra X, que tem som de CH, som de S, som de Z, algumas letrinhas em coreano têm 2 sons, dependendo da posição que ela tiver, da letra que tiver depois e tudo mais. Então, a gente precisa dessas regrinhas de pronúncia para conseguir ler e entender o que eles estão falando e tudo mais. Não é muito complicado, porque são regras mais contundentes, assim, elas são objetivas, você olha para ela e você sabe que é ali que tem mudança, então, e assim, são exceções são raras, assim, não é coisa do tipo assim, português, você fala de exceção, aparece uma lista de 1000 palavras. Não, no coreano não. As exceções são tipo uma palavra, no máximo. Assim, no máximo 3 palavras que ficam na exceção. Uma vez eu achei uma lista de 11 palavras e era tipo assim, mas ninguém usa essas palavras. E eu fiquei assim, então tá bom, beleza. Ninguém usa mesmo, então, ok. A gente vai aprender números também, porque é o básico, né? A gente vai aprender conjugação verbal para a gente poder montar frases, né? Não ficar só em substantivos, aí a gente vai montar frases. E a gente vai aprender também um pouco de estrutura frasal. Por quê? Porque a estrutura do coreano é diferente do português. Em português a gente fala em sujeito, verbo, objeto, né? Eu como maçã. Em coreano é o contrário. O sujeito continua na frente, mas a gente troca o verbo e o objeto de lugar. A gente vai falar eu maçã como, com o verbo no final. Então a gente tem que também entender por que que é assim, o que que a gente coloca na frase para poder entender quem é o sujeito, quem é o objeto, porque muitas vezes a gente pode trocar o sujeito também de lugar e tudo mais. Então a gente vai entender como é que funciona as frases e tudo mais. Aí eu coloquei aqui 안녕하세요, que para vocês entenderem como é que funciona na apostila. A gente vai aprender o Hangul, mas no começo vai ter um pouco da romanização. Essa não é a romanização oficial, padrão, que é usada mundialmente.
É uma romanização que nós daqui do Centro-Ásia usamos mais abrasileirada, para a gente poder entender como é que funciona usando o que a gente conhece do português. Então, a palavra ali de cima seria pronunciada 안녕하세요, né? E ela é... Alguém sabe o que é 안녕하세요? Já escutou 안녕하세요? Podem falar, gente, não tem vergonha, mandando no chat. Ali, temos a resposta do João Pedro. Oi, né? Sim. Oi, isso, exato. Mas ela não é só oi, ela é uma palavrinha que funciona como bom dia, boa tarde, boa noite. Ela também significa como você está, como você tem passado, tudo bem com você. É um cumprimento universal, você pode usar com todo mundo. Mas eu acho que tem uma versão dela que eu acho que as pessoas costumam ouvir mais, principalmente nos dramas ou com os idols falando, que é Anyon. Vocês saberiam qual é a diferença entre Anyon e 안녕하세요? Seria uma abreviação? É uma abreviação, sim. Alguém tem mais alguma ideia? É para alguém que você é mais próximo, digamos assim? Isso, é para alguém que você é mais próximo, é uma questão de formalidade. Então, Anyon seria para... É um oi que você dá, um bom dia, uma boa tarde, para o seu amigo, para as pessoas da sua casa, assim, para pessoas que você conhece. E o 안녕하세요 seria quando você está sendo educado com todo mundo, né, e tudo mais, assim. Então, é uma questão de hierarquia também, que a gente vai aprender isso ao longo do básico, tudo, que a gente vai entender as questões de hierarquia, como é que eu falo com alguém que é mais velho do que eu, com alguém que é mais novo, com alguém que é superior, tudo mais. Então, o anion seria eu dando anion para minha irmã, para minha mãe, para os meus amigos. E aí, quando eu estou na rua e quero pedir uma informação, eu vou dar um oi para alguém e falo 안녕하세요, um pouco mais educado. Quando eu vou falar com o meu chefe, tudo mais, 안녕하세요, com o meu professor, 안녕하세요, tem que ser um pouquinho mais educado. Só uma questão de formalidade. Essa é uma palavra que todos os alunos gostam de aprender e usam o tempo todo. E a segunda que todo mundo gosta de aprender e fala também o tempo todo é 고마워요. Então, também coloquei a harmonização ali abrasileirada, 고마워요. Alguém tem ideia do que ela significa? Obrigada? Obrigada, isso. Eu acho engraçado que, assim, em português, obrigado e obrigado, assim, não é verbo, né? Mas em coreano é. É um verbo e a gente tem que conjugar esse verbo, obrigado. A gente costuma traduzir como estar agradecido, mas quando a gente traduz para o português fica meio estranho e tudo mais, mas é um verbo. Vocês já ouviram alguma versão mais abreviada do 고마워요? Alguém já ouviu algo nos dramas como 고마워? Eu já. Já? Então também. Essa também é uma versão menos formal, né? O que você diria para sua mãe, para seus amigos, e o 고마워요, quando você está sendo mais formal, você falaria para o seu chefe, para alguém que é mais velho que você e tudo mais. Ou para um estranho, né? Digamos que você deixou alguma coisa cair no chão e alguém pega para você e você fala, 고마워요, né? Tem outra versão também, eu não coloquei aqui, que também é comum, do obrigado. 감사합니다. Ela é mais formal ainda e tudo mais. Mas os alunos gostam mais de usar essa, que eles acham que é mais fofinha de falar. Querem tentar falar? Quem quer tentar falar o oi, bom dia, boa tarde, boa noite? Quem quer tentar? Eu vou falar uma vez, aí vocês tentem falar tudo junto, pode ser? Para quebrar um pouquinho esse clima? Então, vamos lá. 안녕하세요. 안녕하세요. Muito bem, muito bem. Vamos tentar o do obrigado? 고마워요. 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 Muito bem.
Deixa eu ver. Aqui eu separei um pouco sobre os horários. Eu falei, na verdade, muito rápido, mas aí provavelmente vocês vão ter mais perguntas e tudo mais. Então, sobre os horários das turmas, né? Aqui tem o das turmas online do Básico 1. Elas vão ter na terça, 2 turmas na terça, uma na quarta, uma na quinta, no sábado, horários distintos, né? Aqui tem o valor também, 5 vezes de 220. Aí das aulas presenciais, essas são só para quem tem residência em Curitiba, né? Infelizmente a gente não consegue ainda dar aula presencial em outros lugares, mas tem os horários, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cada um num horário diferente também. E aí, por que ter aula com a gente, né? Então, as nossas aulas online, principalmente, né? Elas são aulas ao vivo, de interação real. Então, a gente tem uma reunião ali, a gente conversa, dá aula, os alunos tiram dúvida, falam junto, tudo mais, faz exercício. As turmas são pequenininhas, de no máximo 6 alunos, para poder ter uma interação melhor, né? Tanto de ensino quanto de aprendizagem, né? Então, quando a turma é menor, a gente tende a aprender um pouco mais fácil. O professor consegue se ater um pouco mais aos alunos, né? E os alunos conseguem se comunicar um pouco melhor, também ter mais tempo de comunicação na aula. O e-book seriam as apostilas, vão estar disponíveis na plataforma. Do Básico 1, a apostila é toda em português. Ela está sendo reformulada aos poucos pelos professores para ter um layout mais moderno e tudo mais. A partir do Básico 2, as apostilas são em inglês, mas elas não são um empecilho, porque a gente acaba explicando bem certinho e tudo mais, a gente acaba fazendo outras atividades fora da apostila, então a apostila acaba sendo só uma base, assim, das estruturas, do conteúdo e tudo mais. A gente vai ter áudios também, então os alunos escutam, tentam repetir, tentam falar, conversar, tudo mais. Tem acompanhamento das atividades via WhatsApp, então os professores passam as atividades de lição de casa, o aluno faz no tempo que der para ele e manda a foto via WhatsApp, o professor corrige e envia. Aí, se tiver que fazer correção, o aluno corrige, tira dúvida, tudo via WhatsApp. A gente está sempre disposto ali para tirar todas as dúvidas o tempo todo. Se não entende por escrito, a gente manda áudio. O WhatsApp tem essa facilidade de a gente poder mandar áudio com a pronúncia e tudo mais, né? Então, está sempre por ali. Tem a plataforma que tem, né, as atividades lá, tem as apostilas, tem vídeos mais explicativos de cada conteúdo, né? Eu não lembro o que o professor falou na aula, então vai lá, tem o vídeo que explica e tudo mais. E sempre tem aquele deck de vocabulários no piso, né? Com as palavrinhas que você está aprendendo e tudo mais. Tem outras atividades também, outros joguinhos que a gente faz. Tudo para poder ajudar na memorização das palavras e tal. Então, tem todo um jogo de cintura e de didática ali para poder facilitar o ensino, principalmente porque ele é online, né? A gente não tem não é a mesma coisa que no presencial, mas aí no online a gente tem um monte de coisa para facilitar. O presencial, como sempre, também tem atividades, a gente também consegue fazer joguinhos e tudo mais, e aí só não tem essa coisa do tipo vídeo aula e tudo mais, você tá ali com o professor, né? Não precisa abrir o computador e tudo mais, você tá ali com o professor, pode tirar dúvida na aula e tudo mais. Para maiores informações ali, então, tem o site do Centro Ásia, você pode comprar as aulas ali, você pode escolher a turma que você quer fazer, que é a melhor para você e tudo mais. Também tem os mini cursos, que tem sempre, e eu sempre quero fazer todos, mas eu nunca tenho tempo de fazer todos, mas eu sempre estou lá olhando, então eu recomendo para os meus alunos também, ó, dá uma olhadinha lá, eu acho que esse assunto você vai gostar. Para entrar em contato, tem o número do WhatsApp ali da escola, pode ser por e-mail também, e tem o Instagram, que eu não coloquei aqui, mas é o @Centro-Ásia Brasil. Eu acho que a maioria foi por aí que descobriu e tudo mais. É isso.
De conteúdo eu terminei. Tomás. Beleza. Bom, então agora a gente tem um tempinho aí para responder perguntas. Qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito da escola, das aulas, do conteúdo, fiquem à vontade. Podem ligar o microfone, podem mandar no chat, como acharem melhor. Mas só complementando algumas informações que a Priscila falou. Volta um pouquinho ali, por favor, Pri. No slide que tem várias coisinhas ali. Essa plataforma EAD que a gente fala, ela é de acesso, na verdade, os nossos materiais, né, eles são de acesso exclusivo dos alunos. Então, são coisas que a gente trabalha e produziu e vocês, assim, sem querer ficar se gabando aqui, mas que vocês não acham em outro lugar porque foi compilado e produzido pela gente mesmo. Da mesma forma que o e-book, que, como a Priscila falou, né, que ele é metade é em inglês, metade é português. O que acontece? Os primeiros a gente está reformulando realmente, a gente está no processo de reformulação, mas os segundos, aqui no Brasil, segundos não, desculpa, os níveis mais avançados no Brasil, é muito difícil achar um material de qualidade de ensino de coreano. Então, a gente trabalha com material que é de ensino de coreano para estrangeiros, né? Então, acaba sendo em inglês realmente, mas além de ter a explicação do professor, quando vocês chegam lá, vocês já conseguem ler muito melhor o próprio coreano. Então, muito do conteúdo em coreano, vocês já estão, do conteúdo do coreano, vocês já absorvem em coreano, não dependem tanto do inglês. Mas, bom, temos uma pergunta aqui. Gostaria de saber se as turmas são separadas por faixa etária. Não necessariamente. O que a gente faz é trabalhar com uma idade mínima, que é 12 anos, e dali para frente é separado realmente por horário, porque a questão de horário é o que pesa mais para a administração dos professores e tudo mais, né? Então, estando acima dessa idade mínima, a gente não faz distinção de faixa etária. Se você achar que, por exemplo, a turma está muito diferente da minha idade, não sei o quê, a gente pode tentar te realocar em alguma outra turma que esteja mais de acordo, mas não é promessa que isso possa acontecer, porque depende dos alunos, depende da disponibilidade, tanto sua quanto dos professores. Tá bom? Outra pergunta, falo de Brasília. No caso das aulas do nível básico 1 desse semestre, elas se iniciam em fevereiro e vão até junho. Seria isso? 5 meses? Quantos níveis há no... Opa, calma, tô subindo aqui. Ana, fique à vontade, aqui agora são só perguntas e respostas. Qualquer coisa pode mandar pra gente pelo Insta ou pelo WhatsApp também. Então, 5 meses, vamos por partes. Sim, as aulas começam agora em fevereiro. Daí, elas vão até ali o final de junho, começo de julho. Eu não tenho a data de cabeça agora. No nosso Insta, se você abrir o link da bio, tem o calendário direitinho com todos os dias. Mas, sim, é basicamente um semestre escolar que a gente tem aí. Então, vai dar uns 4, 5 meses, né? Então, segunda parte. Quantos níveis há no básico? Quanto tempo seria necessário para entender o alfabeto e o básico para ir para a Coreia e conseguir se comunicar no nível coreano para viagens? Tá. O básico, ele é dividido em 4 ou 5 níveis, Pri? 4, né? 4. Uhum. 4. E a gente presume que cada um desses níveis, né, dos módulos que a gente chama, ocupa aí um semestre, né? Então, se fosse para você completar o básico dentro da nossa previsão, seria 2 anos, pelo menos. Daí o nível de... Bom, a segunda parte eu vou deixar para você, Pri, que é quanto tempo seria necessário para entender o alfabeto e o básico para ir para a Coreia no nível turista. Para entender o alfabeto, a gente já faz isso no primeiro básico, né? Ali quando você está aprendendo o alfabeto, está entendendo as pronúncias, as regrinhas ali você já entende, e a partir dali, tudo que você pegar escrito em Hangul, você já vai conseguir ler. Entender é outra coisa, né? Outros níveis. Mas você já vai conseguir ler a partir do básico 1 qualquer coisa que seja escrita em Hangul, né? Para conseguir se comunicar na Coreia, assim, do meu ponto de vista, depende de cada aluno. Porque tem aluno que, assim, no básico 4, tá falando como se tivesse morado na Coreia. Tem aluno que está no básico 4 que tá no Oma, Apa, né? Só tá falando mãe e pai ali, algumas coisinhas assim. Então, depende de cada aluno, de quanto ele se empenha estudando e tudo mais, assim, né? Mas eu acredito que a partir do
do básico ali, você começando o intermediário, você já consegue ir para a Coreia, fazer o mínimo de comunicação. Você consegue entrar no restaurante, fazer um pedido, você consegue perguntar onde tem banheiro, onde tem lanchonete, né? Você consegue perguntar onde fica o banco, o correio, o hotel, não sei o quê, assim, né? Pedir informações na rua e tudo mais. Assim. O básico você consegue fazer. Agora, ter longas conversas com alguém, aí é muito estudo por fora, né? Então, mas você já consegue ir para a Coreia, tipo assim, 안녕하세요. McDonald's 있어요? Aqui tem McDonald's, né? Daí você já vai perguntando, né? Algumas informações você consegue, mas não todas. Tudo bem? O nível turista sempre é complicado, né? Porque depende do turismo que você vai fazer um pouco, É. mas é. Uma coisa que a gente repara muito também é que a gente dá um básico, mas tem dois fatores. Tem a afinidade do aluno, porque às vezes existe dificuldade, que é normal, e tem realmente quem vai atrás do extra, se esforça mais e tudo. Então, por isso que a gente sempre passa o estimado, né? A gente oferece esse período de tempo, e oferece um mínimo de conteúdo que você vai concluir no final do nível. Mas, como eu falei, é o mínimo. Dali para cima é o aluno que faz. Mas então acho que é isso. Se a gente não tiver mais perguntas agora, eu vou encerrar aqui, tanto a transmissão da aula quanto a gravação. Mas acho que é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo também. Então, muito obrigado por virem. Quaisquer outras dúvidas que vocês tenham ou que surjam depois também, fique à vontade para contatar a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Face, pelo Insta. E acho que é isso. Ele quer adicionar alguma coisa? Gente, assim, todo mundo me pergunta, professora, coreano é fácil? É fácil, gente. É difícil? Também é difícil, mas assim, não custa tentar, começar, assim, vem com aquele entusiasmo para querer falar com alguém, assim. Alguns falam assim, nossa, prof, não aguento mais. Eu fico assim, não, calma. Um dia você vai conseguir falar com o BTS inteiro, não se preocupe. A gente vai Vedorama sem conseguir. legenda? K-drama sem legenda? Nossa, um dia você vai conseguir cantar rapper junto, então tá ótimo. Mas um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, a gente consegue. No final a gente consegue, tá bom? Mas então é isso. Muito obrigada a todo mundo e nos vemos em breve, eu espero. Tá bom? Até mais. Como é que fala tchau em coreano? Que eu nunca acerto. Vamos encurtar, né? O anhão funciona como tchau também. Então, Então, anhão. 안녕. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.